A satisfação pelo contato com você nessa jornada interna que se abre para nós como autoconhecimento e autotransformação. Lembrando que a consciência é o fator da modificação. Tudo se transforma pela conscientização. E, através da conscientização, nós vamos nesse processo de autoconhecimento que nos conduz ao caminho da autotransformação. Dessa forma, vemos diante de nós se abrirem perspectivas amplas relacionadas ao mundo interno e ao mundo externo, compreendendo já que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. E vamos nesse processo de trabalho que é constante, contínuo, gradativo, sem exigência, mas com atenção plena, atenção constante, no caminho de saudavelmente vivenciarmos aquilo que deve ser trabalhado nos interesses mesquinhos do ego para a condução, com a reconexão com o nosso eu autêntico. A abordagem, a coragem para confrontarmos saudavelmente com a criança vulnerável que apresentamos, a criança ferida, mas destinando ao adulto autorrealizado que também somos. Tantas vezes nós ficamos acariciando um aspecto destrutivo de nossa personalidade e esquecemos do brilho que nós somos. Assim, essa jornada interna de autoconhecimento, de autotransformação, é também para isso, para ficarmos atentos ao brilho que somos, ao invés de ficarmos expressando o aspecto negligente que estamos apresentando. Bom, os resultados desse trabalho são profundamente gratificantes, sem dúvida nenhuma, são gratificantes e representam o maior dos investimentos. Agora, diz respeito basicamente a compreendermos que a realidade é um ponto de vista. O universo observado depende do observador. Assim, nós criamos o nosso mundo a partir das nossas crenças. Daí, o elemento básico para a transformação é a conscientização. A conscientização sobre as nossas crenças, a verificação se elas estão produzindo elemento criativo ou destrutivo. E termos a coragem, a sinceridade interna, a honestidade para com nós mesmos, para modificarmos este processo, se a criação não é produtiva. Porque nossa realidade pode ser ampla, logo geradora de bem-estar, ou restrita, repleta de clausuras. Vai depender, então, desse código interno que está dentro de nós, que vai ser transformado pela consciência e pela dedicação. A jornada interna, então, ela vai nos convidar, basicamente, a avaliarmos nossas crenças, dogmas e a analisarmos o que estamos criando. O que estamos criando? Será que o que eu estou criando? Faça essa pergunta para mim e convido você também que faça para você mesmo. Será que o que eu estou criando é o que eu desejo criar? E por quê? Por que é um desafio tão grande mudar isso que eu verifico que representa um aspecto desagradável da minha personalidade? Então, essas perguntas, elas devem ser feitas para nós mesmos, sem espera de uma resposta concreta.
mas a resposta irá em forma de uma cosmovisão, de um direcionamento para o caminho mais assertivo. Trabalho contínuo, dinâmico, de reconhecer a causa das nossas negatividades. E essas causas se instalam, certamente, e você já sabe, onde que elas se instalam? Nas crenças distorcidas, nos dogmas, na autoilusão, na imagem autoidealizada, na exigência. Exigência que a vida deve ser perfeita e nos ser entregue de maneira pronta, sem que tenhamos que fazer nada. Bom, as consequências dessa percepção, desta busca, são distorções da energia criativa, das mais inconscientes às mais conscientes. Isto terá uma ação, uma repercussão no nosso mundo prático, das criações e dos convívios. Como, por exemplo, comportamentos relacionados à autossabotagem, à vitimização, à irresponsabilidade, aquela tendência de projetarmos a responsabilidade no outro, que seja este outro, o companheiro, o mundo, uma autoridade religiosa, um político, um pai, mas a responsabilidade está sempre sendo jogada para fora. Bom, assim, nunca poderemos realizar. Enquanto nós não reconhecermos que a ação cabe a nós, não realizaremos. E representa verdadeira força nós identificarmos também estas fraquezas internas que não favorecem a realização criativa. O reconhecimento, então, desse aspecto negligenciado, o que nós tentamos esconder de nossa consciência e que tantas vezes preferimos não ver, o que nós chamamos de sombra, de fera interna, é o que representa o maior de nossos sofrimentos e frustrações. E este é o trabalho principal da nossa jornada interna. Mas nós vamos verificar o seguinte, que esse trabalho não precisa ser feito com dificuldade. Esse trabalho, quando nós conscientizamos dos benefícios que ele traz, os desafios que vão sendo vivenciados nessa trajetória, vão sendo sentidos até com certo prazer pelo resultado, pela aquisição de aprendizado que eles trarão. Então, tudo que é necessário ser confrontado, trabalhado, e nós negligenciamos, nós evitamos, representa o verdadeiro responsável pelo nosso estado de vazio, de insatisfação. E vai se manifestando em formas de projeções, em relacionamentos, em dificuldades outras. É a conciliação com o nosso aspecto negligenciado e luminoso que pode trazer a resolução. Nesse sentido, eu quero expor que, para trabalhar em todas essas questões negligenciadas, nós vamos precisar de luz, do reconhecimento do que nós realmente somos, da nossa essência divina. Trata-se, então, de um trabalho autêntico que cada um de nós poderá exercitar em si mesmo. Um trabalho de uma terapia associada à conscientização mais profunda, espiritual. Um trabalho de conciliação, que se dá pela autoobservação. Sempre o orai e o vigiai. Observe os eixos vertical e horizontal devem estar associados. É céu com terra, é vida espiritual e materialidade. Pois, a bem da verdade, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência material.
uma jornada, uma trajetória material que é finita, enquanto relacionada à materialidade, mas infinita, transcendente, se nós observarmos a perspectiva da imensidão do nosso ser. Bom, então, o orai e vigiai. Orai no sentido de meditai, observai, concentrai nos valores mais superiores e vigiai aqui a atenção plena, constante às situações periféricas. É um esquema também que na prática favorece consideravelmente. E para isso, nos próximos encontros, nos próximos vídeos, vou passando algumas práticas para favorecer esta associação, essa conciliação. Mas vai colocando aí também seus comentários. O que você faz, o que você utiliza para favorecer a sua jornada interna constante, dinâmica, sem sacrifício. Porque o que traz sacrifício não terá muita durabilidade. O sacrifício no sentido da não compreensão do objetivo maior que quer trazer. Quando nós compreendemos o objetivo maior daquilo que se expõe como uma experiência aqui agora, mesmo que essa experiência atual possa ser de maior desafio, nós não a vivenciamos como sacrifício. Então, a conscientização é a chave. Quando nós vemos um porquê, um significado profundo, num aparente sofrimento, e falo aparente porque tudo tem a característica de aparência, ele é aparente temporariamente, depois que passa já deixa de ser sofrimento, mas quando nós vemos então um significado mais profundo naquela experiência mais apertada que nós estamos vivenciando neste momento, essa experiência, ela se dilata e entra para o mundo da transcendência e consciência e agracia a nossa vivência prática com esperança de renovação. Esse é o propósito também. E assim, nesse esquema, vertical com horizontal, teoria, espiritualidade com praticidade, céu com terra, pés no chão, cabeça nas estrelas. Aliás, este é o axioma dos florais de Minas. Pés no chão, cabeça nas estrelas. Uma pesquisa consistente, embasada em várias questões do conhecimento humano, associada à sensibilidade, transcendência, espiritualidade. Bom, e é isso realmente que vai gerar a verdadeira autonomia. Porque também esse trabalho, ele já é gerador de autonomia. Uma vez que enfatizam que tudo só depende de nós. Embora possamos ser favorecidos pela experiência daqueles que já caminharam um pouco mais, pelo conteúdo de um livro precioso, ou às vezes por apenas um parágrafo, uma frase, por um vídeo como este, podemos nos valer de tudo isso como diretrizes, de muitas instruções daqueles, então, que já caminharam um pouco mais, mas sem dependência, sem a crença até imposta por muitas associações religiosas, de que as nossas imperfeições serão transmutadas se as oferecermos a um salvador, a uma instituição, a um guru, ou mesmo a um terapeuta. O trabalho depende de nós. E esse trabalho não é difícil, pois é o movimento da natureza. O mundo, como um todo, anseia por esse progresso, por essa ascensão, que é do indivíduo, do um, para o todo, para o coletivo. E a responsabilidade é competência nossa. Todos nós somos capazes e estamos aptos. A responsabilidade é nossa. Temos força e, se com sinceridade nos conectarmos com esse trabalho de autoconhecimento e autotransformação através dos estudos, que é autoconhecimento convertido em autotransformação, que é prática,
nós vamos encontrando os favorecimentos, até mesmo porque vamos entrando num campo de frequência, de vibração da sincronicidade. Então, pessoas vão aparecendo, livros fabulosos, pensamentos, ou mesmo, se for o caso, a instrução daquele que já caminhou um pouco mais, de um terapeuta, e por aí vai. Mas lembrando que tudo deve ser primeiro partindo de nós. Trata-se, então, de uma ação para os corajosos. Precisamos abordar aquela figura da vítima que tende a projetar culpa e responsabilidade no outro e transformarmos com coragem esta visão. E assim, vamos neste caminho, neste processo que vai gradativamente mostrando, apresentando a satisfação por um entendimento maior sobre algo que antes representava muito sofrimento para nós. Então, vamos abordando as nossas fraquezas, acionando a luz interna, e a figura da vítima que incorporávamos, ela vai se transformando num fator, numa energia, porque tudo diz respeito à transformação, a própria consciência vai ser o elemento, o ingrediente para fazer essa transformação da vítima que incorporamos para a autorrealização que já somos e estamos sendo a todos os momentos. Mas é dedicação plena que se mostra com plenitude também no nosso cotidiano, durante as tarefas que estamos executando, qualquer que seja o nosso trabalho prático, nós estamos na execução material com a consciência divina. E aí reside aquela sensação de como se estivéssemos cumprindo a nossa missão. E quando estamos cumprindo a nossa missão, realmente vem aquela sensação de estarmos constantemente na missa. Na missa, e a igreja, o templo, se manifesta em todos os momentos e em qualquer lugar para nós. Já não necessitamos de um local específico, podemos até ir num local que sugira uma religiosidade, uma tranquilidade, nós não dependemos deste local para nos conectarmos. É aqui e agora. E este deve ser o propósito. E principalmente naqueles locais que julgamos também mais turbulentos, mas que onde o nosso cotidiano se manifesta. Você que tem sua execução aí de trabalho num local grande movimentado, no grande trânsito de uma grande cidade, no barulho do movimento, é aí, é neste momento que o trabalho deve ser executado e pode ser muito bem executado. Bom, há vários exercícios interessantes que eu vou passar também neste sentido. Aliás, eu aproveito sempre estes, quando eu estou nesses locais, para também fazer aquele exercício de conscientização da unidade na diversidade. Então, por exemplo, quando eu estou naquele grande movimento, a Grande São Paulo, a Avenida Paulista, dos metrôs de São Paulo, visualizando aquele diversidade de pessoas, de características, múltiplas personalidades ali, vários corpos, várias manifestações, eu também paro e penso na unidade que impera, organizando tudo aquilo. É um exercício muito gostoso, que dá centramento, que dá direcionamento, proteção, segurança. Maravilha. Bom, então, nesse sentido, diz respeito a reinterpretarmos os desafios. E quando entendemos o objetivo maior de um desafio, de uma prática cotidiana que às vezes não gostamos tanto de executar, mas temos que executar, quando nós entendemos o objetivo maior desta prática, deste desafio, desta experiência, este desafio representa, então, um degrau para uma maior compreensão da vida. E passa a ser
um exercício que nos motiva, que traz até prazer pelo objetivo que ele destina, que é a conexão interna, que é uma cosmovisão. Bom, é entender o porquê. Como se diz, aquele pensamento, quando vemos um porquê no que quer que seja, o que quer que seja, se transforma numa graça. E conseguimos também transcender as maiores dificuldades. E vamos sempre nesse processo, porque é um processo contínuo, individual. A jornada interna, ela é necessária, ela ocorre consciente ou inconscientemente, ela é particular e gradativa. No devido tempo, ela vai se mostrando com aparentes desafios. E digo aparentes desafios porque tudo são aparências que podem ser modificadas pela nossa percepção maior. E vai respeitando trajetos diferentes de cada um. Mas podemos, sem pressa, sem desespero, acelerá-la pelo movimento interno, pela busca da cosmovisão. E é natural também, é bem natural que nesse processo da jornada interna, haja resistência para um ou para outro, em algum degrau, em algum ponto, que pode ser a resistência maior para mim, pode ser diferente da resistência que é para você e para outra pessoa, mas estamos todos no mesmo barco, buscando aí essa transmutação das percepções, essa conciliação desse aspecto que negligenciamos com o aspecto que tem que cada vez se tornar mais presente na nossa consciência, que também é o eu autêntico. Mas tudo aquilo que nós negligenciamos, o aspecto sombra, a fé interna, precisa ser trabalhado, precisa ser elaborado, precisa ser transmutado para reconectar com o eu autêntico. E assim vem todas as virtudes, todos os magníficos poderes que nós já temos em consciência. Não no sentido de poder egóico, mas no poder de uma consciência ampla, de paz, de bem-estar. Algo que provavelmente nós nem temos palavras para expressar. É mais sensação. Tanto a gente tenta falar, mas muitas dessas questões são sentimentos profundos. É um trabalho também que deve se dar sem cobrança exagerada, é dedicação, mas sem cobrança. E é bom prepararmos também para lidarmos com essa autocobrança, com a busca de perfeição, que só leva à frustração. Vamos compreender o seguinte: ao invés de buscarmos a perfeição, que busquemos o aperfeiçoamento. Pois buscar a perfeição é buscar algo que é finito, acabado, pronto. O termo perfeito tem relação etimológica com o pronto, acabado, finito, concluído. E nada neste mundo é pronto, acabado, finito. Tudo está em constante movimento de expansão e crescimento. Até mesmo a ideia da divindade que nós temos, ela não é acabada, não é perfeita, não é pronta, finita. Até mesmo, então, Deus não é perfeito, no sentido de que quanto mais nós expandimos nossas percepções, e eu não estou falando percepção pragmática, não estou falando de percepção mental, estou falando de um sentido profundo de cosmovisão, mas quanto mais nós aprimoramos isso, também a ideia, o conceito de divindade se estende mais para nós. Bom, e vamos então aí nesse processo que vai trazendo também conexões muito saudáveis. Porque quando a dedicação ocorre, quando nós centramos força e atenção num propósito,
todo o universo vai gerenciando a favor. E vão aparecendo ensinamentos, pessoas, livros, mensagens, sonhos, que vão favorecendo este processo interno. Tiremos, então, a ideia do difícil, porque é fácil. Flui suavemente, na leveza de todos os processos da natureza. O que é certo é fácil no sentido de fluir, difícil é o que é errado. Quando nós estamos verificando muitas barreiras, talvez seja um sinal de que aquele caminho não deve ser o a prosseguirmos. Bom, assim, vamos então neste processo que o ganho é uma experiência libertadora. Uma experiência libertadora de iluminação, é sermos capazes de conectarmos os acontecimentos de nossa própria vida, na nossa vida prática, esses dilemas aí, que cada um tenta decifrar com relação à sua existência, positivos ou negativos, mas com as forças interiores, nós vamos conectando eles com as forças interiores que os criaram. E vamos tomando a consciência também, a partir disso, que nós é que os criamos. Então, essa é uma jornada de integração, de resgatar a nós mesmos o que nós somos, pelo autoconhecimento, pela autotransformação, a realização interna e externa. Bom, como sugestão e até convite para você que está me assistindo, olha, repita esse vídeo, os vídeos deste canal, quantas vezes sugerir que é necessário. Faça suas anotações, compartilhe também aí nos comentários suas ideias, o que você tem feito para favorecer seu processo interno, seus processos de meditações, seu processo de conexão, de percepção maior. Compartilhe também o conteúdo deste canal com alguém que você julga que poderá ser favorecido por ele. Dá um like também. Bom, e para também acrescentar mais os seus conhecimentos aí, no sentido de correlacionado, eu lhe convido a acessar o canal do YouTube dos Florais de Minas. Há lá muitos vídeos, lives, didáticos, no sentido de favorecer também a essa jornada interna, já que a terapia floral também favorece a manifestação desses carismas e virtudes que estão adormecidos em nós. Bom, e ficamos aí nessa conscientização de que a realidade é um ponto de vista. A nossa vida pode ser ampla, cheia de graça e de beleza, ou restrito com as clausuras, dependendo das nossas crenças. Mas modificar essas crenças é inteiramente possível, é válido, mesmo porque nós estaremos aderindo ao movimento que é básico na natureza, a transformação, a modificação. Como diz o sábio pensamento, só persiste o que muda, ou seja, só fica, e esse ficar não é permanente, ele vai sempre se modificando, se aprimorando, o que vai se modificando. O que não modifica, naturalmente tem que ser modificado, seja pela nossa consciência ou através de atos que aparentemente nós não gostaríamos que acontecesse. Nesse sentido, quando nós aceitamos as mudanças necessárias e vamos a favor delas, nós recebemos impulso. Quando nós recusamos aquelas modificações que o mundo está pedindo, que o mundo interno e o externo está pedindo, quando nós recusamos a essa, nós sofremos. Se nós não mudarmos, de qualquer jeito, o mundo vai nos mudar. Então, melhor mudarmos com autoconsciência para uma autotransformação.
Com muito prazer, até a próxima conversa. Satisfação.